Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado numa manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhe fora dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que Deus nos dê sua graça e sua bênção, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, Estende os braços e pede. Que Deus nos dê sua graça, nos dê sua graça e sua bênção, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, Feliz 2020 para você. Que Deus abençoe grandemente esse ano novo que já se iniciou. E você não imagina o quanto nós ficamos felizes de receber você aqui na Canção Nova para essa virada. Os que vieram, que passaram um acampamento aqui, mas chega muita gente na parte da tarde e agora à noite para essa Santa Eucaristia. E eu queria que você aplaudisse você mesmo pela escolha que você fez, o sacrifício que você fez, a oferta que você está fazendo para Deus de estar aqui. Eu descia ali o morro, vindo para cá, agradecendo a Deus pela vida de cada um, mas agradecendo também por aqueles que gostariam de estar aqui e por algum motivo não puderam estar. Eu gostaria de começar a partilha dessa mensagem, dessa homilia, dessa palavra que eu quero trazer para vocês. Todos os anos eu sempre peço uma palavra de direção para Deus, até mesmo para compartilhar na virada, no início do ano, com aqueles que vêm. Depois fica tudo registrado aí, publicado na internet. A nossa TV geralmente repete. Eu também posto nas redes sociais os propósitos do novo ano. E a palavra que Deus me deu, eu quero começar por ela, diferentemente da maneira que eu faço nos outros anos, mas até mesmo porque ela ilumina o restante da partilha, da homilia, dessa mensagem. Está na carta aos Hebreus. Se você tiver
a palavra, a Sagrada Escritura, e quiser pegar, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Foi a palavra que em oração eu pedi a Deus que norteasse a minha vida, e eu quero compartilhá-la com você, porque eu vejo que ela tem para nós uma direção muito preciosa. O autor da carta aos Hebreus vai dizer: portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Aqui já tem uma direção. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha, e aí ele continua, e o pecado, segunda direção, que nos envolve. O que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. E continua, corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus. Diga comigo, olhos fixos em Jesus. Diga mais uma vez, olhos fixos. É no padre? É no bispo? É no papa? É no coordenador da sua pastoral? Do seu grupo? Os seus olhos têm que estar fixos em quem? Em Jesus. Caminhemos olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e leva à perfeição. Jesus leva a nossa fé à perfeição. Em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. O que não vai nos deixar abater pelo desânimo? Olhar para os sofrimentos que Ele assumiu por nós, olhar para o mistério, nós vamos entrar daqui a pouco na realidade do mistério, e entender que é nele que nós encontramos força, testemunho, poder, para não nos deixarmos abater pelo desânimo no ano de 2020. Amém? Então, diante dessa palavra, com os olhos fixos em Jesus, eu quero compartilhar aquilo que em oração Deus foi me falando ao coração que compartilhasse com vocês nesse primeiro momento do nosso ano novo, do nosso ano de 2020. A primeira coisa que o Senhor me falava era que nós precisamos manter-nos com os olhos, o coração, a mente, todo o nosso ser no mistério. E qual o mistério? Nós hoje estamos no último dia das oitavas do Natal, o mistério da encarnação. Nós hoje celebramos um grande mistério da Santa Mãe de Deus. Esse dogma da maternidade divina da Virgem Maria, de Nossa Senhora, foi estabelecido no Concílio de Éfeso no ano 431, quando a igreja declarou a Theotokos, a Santa Mãe de Deus. Maria, a igreja declara, é verdadeiramente mãe de Deus. Ela é a mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que é Ele mesmo, Deus. Há umas quartas-feiras atrás, em 2019, na missa do clube, falando das realidades que estão acontecendo no mundo, até mesmo no Brasil, o desrespeito que muitas vezes se tem a Jesus, eu trazia exatamente a palavra de São João, na primeira carta, no capítulo 2, dizendo sobre o anticristo. E São João descreve o que é
a figura do anticristo, o pensamento, a estrutura. É o anticristo todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E ao proclamarmos esse dogma, ao fazermos memória, ao celebrarmos essa solenidade, a igreja está declarando que Jesus, que se encarnou no seio da Virgem Maria, ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. E é importante que a gente entenda, e é muito lógico que nós entendamos, que não foi Maria que gerou o Verbo no seio do Pai. Ele é gerado, não criado, gerado desde toda a eternidade, consubstancial ao Pai. Mas Maria, a partir do momento em que dá um corpo humano a Jesus, ela passa a ser mãe de verdade, mãe do Verbo que se humanou, que se tornou homem, o Verbo eterno de Deus. Isso é mistério. Os santos, a tradição da igreja nos ajuda a entender. E eu trouxe aqui algo que um santo chamado Pedro Damião, que nasceu no ano de 1007 e morreu no ano de 1072, ele vai contemplar sobre esse mistério e vai nos ajudar. Esta matéria vai dizer, São Pedro, Damião, essa matéria extraordinária nos tira até a capacidade de falar. Veja o mistério. Às vezes a gente não consegue transmitir com linguagem humana o que é um mistério. E ele está dizendo, nos tira a capacidade de falar. Que língua poderá explicar? Que inteligência não ficaria parada de espanto se começasse a pensar que o Criador nasce da criatura? O artesão vem do artefato. Que o seio de uma jovem virgem tenha gerado aquele que pode conter todo o universo. Diga comigo, mistério. Fala para quem está do outro lado aí de você e da sua direita e sua esquerda, diga mistério. E o santo vai dizer para nós, ó, virgem, admiravelmente fecunda, num novo e inédito milagre, recolhe no seio aquele que é sem medida, gera o eterno e dá à luz o que foi gerado antes dos séculos. Que coisa espetacular! Que grande maravilha o que nós celebramos, a maternidade divina de Nossa Senhora. É algo extraordinário, que precisa tocar o nosso coração, que precisa nos provocar, e que precisa nos dar segurança, para nós caminharmos nesse ano de 2020 seguros, sabendo que nós estamos imersos num grande mistério de salvação. Que mistério grandioso! Mas eu preciso te alertar para algo muito importante. Para se contemplar o mistério, para acolher o mistério, para viver o mistério, é preciso ser humilde. É preciso ser pobre. Se você pegar agora a sua palavra e abrir no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, você vai ler que a primeira bem-aventurança do sermão das bem-aventuranças é exatamente esse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É nessa humildade, nessa pobreza de espírito, que confunde a sociedade moderna,
que tão orgulhosa tem entrado numa cegueira ridícula, que nós cristãos, que nós que estamos vivendo e experimentando esse mistério, confundimos a vã sabedoria dos orgulhosos, dos soberbos, que na modernidade não conseguem olhar para essa verdade e experimentá-la. O texto do Evangelho vai dizer que Maria ouvia e guardava todos os fatos e meditava no coração. O que ela fala no Magnífica? Ele olhou para a humildade, a pobreza, a pequenez da sua serva. Somente os pequenos, somente os humildes vão conseguir contemplar, viver, experimentar, tocar o mistério. O mistério que nós celebramos. Nós vemos pessoas simples na liturgia da palavra de hoje. Maria, José, os pastores, eles conseguiram compreender o mistério, pois eram humildes de espírito. O Senhor está nos chamando a ter, a partir de agora, um propósito de buscar essa humildade, de buscar essa pobreza de espírito, e nessa pobreza de espírito, nessa humildade, encontrar a sensibilidade mais aguçada para ver, para compreender, para acreditar e tocar no invisível, viver o sobrenatural, experimentar o mistério. Diga comigo: Senhor, eu te peço, no início desse ano, essa virtude da humildade, para que eu, muito mais a partir de agora, veja, compreenda, creia. Eu preciso acreditar no invisível, no sobrenatural, no mistério. Gente, é dessa forma que nós vamos conseguir manter-nos firmes na fé. É dessa forma que nós vamos conseguir viver esse ano com todos os desafios que vierem até nós, contemplando o mistério. O princípio da sabedoria, vai dizer o livro do Eclesiástico, é o temor de Deus. Mas o princípio de todo pecado também, vai dizer o Eclesiástico, é a soberba. Nós precisamos ter a humildade, a pobreza de espírito, para nós entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, para nós entendermos os acontecimentos que nos cercam, para que na hora que a prova, na hora que a tempestade, na hora que as dificuldades baterem a nossa porta, a cruz vier, a gente não negue a vontade de Deus, mas a gente aproveite da vontade de Deus para crescer espiritualmente, para amadurecer na nossa fé, para não desanimar, mas contemplar o que ele enfrentou, uma tal oposição por parte dos pecadores, e isso nos dará substância e força para não sucumbirmos no desânimo diante dos desafios, diante das dores, diante das lutas. Aquele livro tão querido aí por nós, né? Tantos já leram essa literatura, sempre ela está lá no topo das mais vendidas, aquele livro do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. Tem um momento que ele vai dizer: o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração, só se enxerga bem com a fé, só se consegue verdadeiramente enxergar
com a fé, enxergar o invisível, compreender o que muitas vezes o nosso intelecto, a nossa razão não entende. Enquanto eu orava por esse novo ano, pedindo até mesmo a direção para Deus, para essa partilha da palavra, Deus dizia ao meu coração, nesse mês de dezembro, enquanto eu orava por você que estaria aqui, para o próximo ano, Deus dizia para mim: eu farei de 2020 um tempo de restituição. A primeira coisa que eu quero destacar: restituição da capacidade de acolher e viver o mistério, de acolher e viver a vontade de Deus. Na hora da virada, eu abracei o Kaique, e ele começou a chorar, e nós dissemos: passou o ano de 2019, porque o ano de 2019, a Andressa está ali, foi o ano em que o Kaique deixou o seminário da Canção Nova para passar praticamente os seus dias inteiros no hospital de câncer, no tratamento com a irmã dele. E eu abracei com força, olhando para a Andressa, e nós dizemos: passou. Ele até foi com a cruz brincando lá, falou: eu não vou entrar com essa cruz não, padre, você entra com ela. Brincando, mas eu falei: não, se você quiser dar para alguém, mas o que Deus ensinou na vontade dEle, na presença dEle, nesses momentos, nas pessoas que eles colocaram do lado de vocês, que deixaram tudo para cuidar de vocês. Será que a vontade de Deus, mesmo quando essa vontade de Deus é tão dolorosa, ela é ruim? Foi ruim? Foi, com certeza, momentos difíceis, de angústia, de incerteza, não é? Mas o cuidado de Deus estava ali, em cada segundo, em cada instante, refletido em pessoas, em oportunidades, em possibilidades. Porque quando nós deixamos de querer entender tudo com a razão e adoramos o mistério, a gente experimenta a vida abundante que Deus tem para nós. E hoje a Andressa chegou na remissão total do câncer, ela está curada. Claro, exige-se aí um tempo, não é? Que vai ter que se acompanhar, mas chegou-se a uma remissão, uma grande obra, a gente pode dizer, um milagre aos nossos olhos, porque nós fomos lá, eu e o Padre Edmilson fomos lá no hospital, oramos por ela. Ela tinha um tumor que estava comprimindo uma veia do coração, tinha um cansaço. Vocês venceram, porque por primeiro Deus venceu e ensinou vocês a adorarem o mistério da dor, da cruz, da pobreza, da dependência de pessoas, porque é dessa maneira, restituição da capacidade de acolher e de viver o mistério. Talvez outros que enfrentaram batalhas como a de vocês, aparentemente perderam, porque nem todo mundo às vezes alcança a cura, muita gente morre, mas aonde está a contemplação desse mistério? Desse cuidado de Deus, dessa obra de Deus, desse sustento que Deus nos dá? Deus restituirá a nós nesse ano a capacidade de acolher e viver o mistério. Desculpa, eu trouxe um texto aqui de um teólogo, vou tentar não ser cansativo, mas que ele nos mostra a realidade daquilo que vive a modernidade e qual é a resposta que nós cristãos precisamos ser para esta geração. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão desse irmão e diga: ei, Deus quer que você seja uma resposta para este século, para este tempo. Balança a mão desse irmão. E esse tempo de restituição da capacidade de acolher, de viver
de crer no mistério, vai ser uma grande oportunidade de você iluminar essa geração. Dá um sorriso para esse irmão, é você mesmo que Deus escolheu. Não adianta correr não. Pode aplaudir aí esse irmão. Depois do Concílio Vaticano II, que foi convocado pelo Papa Santo, que já foi canonizado, São João 23, com o intuito de dar uma resposta para o mundo moderno, olhar para dentro da igreja e, olhando para dentro da igreja, ver o que a igreja pode ajudar a modernidade, que tem se afastado tanto de Deus. E pós-concílio, esse teólogo conciliar, chamado Henri de Lubac, vai dizer assim: a modernidade é uma atitude geral dotada após extraordinárias conquistas da ciência moderna, e não menos importantes, desilusões que se seguiram aos grandes sonhos do progresso e da autodeificação do homem querer colocar-se no lugar de Deus por si mesmo. O Cristo veio nos tornar eternos e nos fazer divinos, mas Ele, não nós. E esse teólogo vai dizer assim: nesse caso, nós poderíamos dizer que a origem primeira da modernidade, do seu espírito profundo, a razão da sua penetração no nosso mundo, é a rejeição de toda a fé que segue a recusa do mistério humano. A modernidade recusa o mistério. O mundo moderno recusa o mistério. Por isso Deus está dizendo: eu vou restituir a capacidade de vocês de acolherem, de viverem, de acreditarem no mistério. E ele continua: a pressuposição dos modernos é sempre a mesma, embora nem sempre apareça desde o começo. O que é dito na Bíblia e na tradição comum não expressaria no fundo a fé em Deus, num Deus transcendente que intervém no mundo, mas na descoberta do homem. Os mistérios cristãos seriam apenas revestimento simbólico, pura superstição. Não é isso que aqueles que estudam nas universidades escutam quando eles dizem de algum mistério cristão, de alguma palavra da Bíblia, de algum ensinamento da igreja. Isso é superstição. É exatamente a visão do mundo moderno. E aí Henri de Lubac vai dizer: esse é o mais profundo e sutil ateísmo, o inverso da atitude própria à lógica da encarnação. E antes de tudo, é o inverso de um realismo sadio, que é próprio da humildade. Só conseguirá contemplar, acolher, viver, acreditar no mistério, experimentando essa restituição, quem for humilde e pobre em espírito. Dá uma olhadinha para quem Deus escolheu. Não fala nada, só olha. É você. Se vira. Sou eu. Somos nós. Diga comigo: eu sou escolhido para acolher, para contemplar, para viver, para acreditar no mistério. O que nos capacitará? Qual? Virtude? Humildade. Santo Agostinho diz aqui em Henri de Lubac:
observou em muitas passagens que é preciso uma atitude humilde para entrar no mistério da encarnação do Verbo. Senão nós não entramos. Como nós poderíamos ser salvos por Deus se nós não tivermos a humildade radical para receber a salvação como um dom gratuito? A salvação é um dom gratuito. E como é difícil, nesse mundo moderno, acolher esse mistério da fé, da salvação, com um coração pobre, sem achar que nós temos diante de Deus que fazer valer algum direito. Como pode, nesse mundo moderno, nesse mundo que rejeita o mistério, nós entendermos que é gratuito o dom da salvação, viver essa pobreza de espírito? As riquezas da sociedade moderna muitas vezes leva a tantos homens e mulheres do nosso tempo a infelicidade, que é a incapacidade de receber gratuitamente. Quando alguém dá alguma coisa para a gente, você sempre pensa, que você quer em troca? Não é assim? Porque a gente é criança mimada. Nós modernosos somos como aquelas crianças mimadas que não têm capacidade de se alegrar quando ganha um presente dos seus pais, que não tem capacidade de se alegrar com o grande presente que recebeu de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo, que se encarnou no seio da Virgem Maria, a Virgem Maria que é a Santa Mãe de Deus. Esse mistério precisaria nos impactar e nos tirar do poço infinito da tristeza, da angústia. Precisaria nos impactar de uma forma tão grande que nos tiraria da dúvida da presença desse Deus que cuida de nós. Esse mistério precisaria fazer com que nós nos levantássemos aqui numa intensidade tão grande, só que nós estamos nos acostumando com esse pensamento moderno e não conseguimos mais acolher a gratuidade, não conseguimos mais nos alegrar com o presente que nos foi dado, em que nunca mais nos será tirado. E esse presente tem um nome, e esse nome é Jesus. Jesus veio para nos salvar. Eu tenho uma boa notícia para você que escolheu passar a virada do ano na Canção Nova. Eu tenho uma boa notícia para você que me acompanha agora de casa. Eu tenho uma boa notícia para você que vai assistir essa mensagem amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, 50 anos. Um menino nos foi dado, o maior presente que nós poderíamos receber. O seu nome é Jesus Cristo. Ele desceu da sua condição divina, ele se fez homem, ele se fez criança, para que nós sejamos salvos. Deixa a alegria espiritual invadir a sua alma. Olha que força que Paulo nos anuncia. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação divina. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, ó Pai.
assim já não és escravo. Ei! Você que chegou aqui na Canção Nova e que está sendo agora tocado por Deus pelo mistério da encarnação, você que chegou aqui escravo de algum vício, escravo de algum pecado, Jesus nasceu para te fazer livre. Já não és mais escravo, mas filho. Dá uma sacudida em quem está aí do seu lado para ele não dormir. Fala, você é filho. Ei! Oh, você aí que está andando, você aí atrás, você é filho amado de Deus. Nós somos filhos. Eu estou falando com essa eloquência porque é de madrugada, minha gente. Eu não posso deixar vocês dormir, né? Se eu for ficar falando aqui num tomzinho baixinho, vai ficar... Eu vou fazer você pecar, né? Dormir na missa. Então eu preciso dar um... Minha voz já é alta, né? Então... Nós somos... filhos e não mais escravos. Poxa vida, contemple o mistério, experimente o mistério, acredite no mistério, para você sair dessa escravidão, da escravidão dessa tristeza, da escravidão dessa ansiedade, da escravidão desse pecado, da escravidão desse vício. Jesus se encarnou. Quando nós contemplamos o mistério, nós entendemos. Jesus se encarnou para que nós não sejamos mais escravos, mas assumamos que nós somos filhos. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Tudo isso por graça de Deus. Traz a sua mão sobre o seu coração. Eu queria que você agradecesse a Deus por esse grande dom, essa grande obra, o nosso nada de criatura diante do tudo de Deus, a desproporção que há entre a nossa pequenez e o dom que Ele nos concede. Nós precisaríamos tremer diante do mistério da nossa salvação, não por medo de Deus, mas com a firme confiança no seu amor. Nós precisaríamos tremer por não sabermos nos abandonar à sua infinita bondade e misericórdia. Diga a Ele aí: Deus, obrigado, obrigado pelo seu Filho Jesus Cristo. Agradeça, vai dizendo palavras para Ele nesse momento de glorificação, de exaltação. Exalte o nome do Senhor, glorifica. Fala: muito obrigado, meu Deus, eu estou assumindo a minha condição filial, eu estou assumindo o dom gratuito da salvação. Eu quero me deixar atingir pela sua salvação, eu quero me deixar atingir por esse amor, eu quero me deixar atingir pela sua misericórdia, eu quero me deixar atingir pela sua libertação. Restitui, Senhor, em mim a capacidade de contemplar, a capacidade de experimentar, de acreditar no mistério. Obrigado, meu Deus. O Senhor me dizia ainda que Ele quer restituir a nós nesse ano de 2020 a capacidade de ouvir e de enxergar o sobrenatural que foi engolido pelo deserto do natural. Esse deserto do natural que nos roubou a capacidade do entendimento sobrenatural das coisas de Deus, que roubou de nós a capacidade de acreditar no céu, que o céu existe, no dom gratuito da salvação. E hoje, ao celebrarmos esse mistério,
Deus quer nos curar do feitiço que atingiu a muitos de nós neste século, que se apoderou da humanidade. A humanidade está enfeitiçada por aquilo que é palpável. Pode continuar aí. E o mistério que nós celebramos hoje nos faz reatar o laço com o céu. O mistério que nós celebramos hoje nos coloca diretamente em contato com a linguagem sobrenatural, que tem se tornado muitas vezes uma linguagem hermética de difícil compreensão nesse tempo, porque a gente não consegue mais contemplar o mistério. O Ocidente está assim. Aqui tudo tem que ser explicado, tudo tem que ser compreendido com a razão, tudo tem que ser provado. E Deus quer nos devolver a capacidade de ouvir e ver. Deus quer, meus filhos e filhas, que nós voltemos ao conhecimento das coisas divinas, sobrenaturais, que repousam sempre no mistério. E esse mistério é o contato, é a relação com o Filho eterno feito homem, que veio nos revelar o Pai. Esse mistério precisa nos possuir. E a linguagem que Deus quer falar comigo e com você, a linguagem de Deus é o Evangelho, é a liturgia. Deus está falando nessa liturgia, mas o nosso orgulho, que precisa ser quebrado, muitas vezes nos impede de entender as palavras humanas que Deus se utiliza do Evangelho, da liturgia. E a partir de então a gente vai aceitando e vai contemplando o mistério. Um Deus que quer se fazer próximo de nós, ao ponto de se fazer menino, ao ponto de nós olharmos para aquele menino, um menino que foi dado, um menino que foi dito aos pastores: ele vai estar envolto em faixas. A capacidade de olhar para esse menino e acolher essa salvação, acolher essa restituição de Deus, acolher esse poder salvífico de Deus, esse poder que nos torna filhos. Como aceitar com a cabeça moderna que Deus se faz criança, frágil? Como aceitar, e nós temos visto isso crescer dentro da igreja católica, e desculpa falar assim, até mesmo muitas vezes influenciado por uma teologia protestante, que é totalmente influenciada pelo modernismo. Como acreditar na igreja, nos sacramentos, na mediação humana? Eu me confessar com um padre? É um homem? Deus fala pela linguagem humana: eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para se experimentar o mistério, precisa-se ser humilde. Os orgulhosos não conseguem enxergar o grandioso mistério. Para que casar? Para que isso? Para que aquilo? Para que ir na missa? Só que quem não contempla o mistério, parece que tudo é igual. Não entra no eterno, que toca no tempo e que muda a nossa realidade. Deus quer restituir a capacidade de escutar. Deus quer restituir nesse ano de 2020 a dependência total dEle, alimentada pela adoração, alimentada pela oração, alimentada para esse mistério que nós contemplamos. Olha para os pastores, eles eram pessoas vigilantes, permaneciam vigilantes, e por isso, acordados, atentos, puderam receber a palavra. Hoje nasceu
para vós um Salvador. Eles saem apressadamente. Quando Deus nos restitui na dependência dEle, Ele passa a ser prioridade na nossa vida. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: o tempo de restituição chegou. Balança a mão dele. O tempo de restituição chegou. Diga para ele: aleluia. Dá um sorriso para ele e diga: glória a Deus. Balança a mão dele e diga: o tempo de restituição chegou. E na restituição de Deus para nós, nesse ano de 2020, exige-se que nós sejamos apressados. Apressados para as coisas de Deus. Para ir ao encontro de Deus. Não poderemos, no tempo da restituição, adiar o que é de Deus. O que é de Deus deve ser prioridade. Balança a mão desse irmão e diga: o que é de Deus deve ser prioridade. Prioridade máxima. Agora ajuda esse irmão a ficar de pé. Continua segurando a mão dele. Dá um sorriso para ele e diga: é nós. Fala para ele, balança a mão dele e diga: é nós. O tempo da restituição é o tempo onde Deus precisa ser a máxima prioridade. Ter a máxima prioridade na nossa vida. Segurando na mão do seu irmão, eu quero te chamar a atenção. Olha para o mistério. Não, agora eu que estou falando para você, rapaz. O padre está dizendo para você: olha para o mistério. Aprenda com os pastores a não deixar se esmagar por todas as coisas urgentes da vida de cada dia. Aprenda com os pastores a liberdade interior de colocar em segundo plano as outras ocupações, por mais importante que elas sejam. Aprenda com os pastores a se encaminhar na direção de Deus, para deixá-lo entrar na nossa vida e no nosso tempo. Aprendamos com os pastores que o tempo dedicado a Deus e a partir dele dedicado ao próximo nunca é um tempo perdido. No tempo da restituição, Deus quer te restituir na capacidade de se aproximar cada vez mais dele na intimidade. Eu quero concluir essa partilha olhando para você e olhando para o mistério, ajudado a compreender no coração, na fé, o que nós celebramos, ajudando você a compreender a partir da palavra de um santo, São Leão Magno. Se o homem novo, revestido de uma carne semelhante à do pecado, não tivesse assumido a nossa condição envelhecida pelo pecado, se ele consubstancial ao Pai não se tivesse dignado ser também consubstancial à Mãe, e unir a si a nossa natureza, se ele não tivesse assumido a nossa natureza, nós não poderíamos celebrar o triunfo da vitória dele sobre o mal e o pecado. Mas no início desse ano de 2020, olhando para o mistério, contemplando o mistério, experimentando o mistério e acreditando no mistério, você pode segurar na mão desse irmão e dizer: Deus, esse irmão
esse irmão participa do triunfo participa do triunfo do Senhor do Senhor sobre o mal, sobre o mal, sobre o pecado. sobre o pecado. Deus, Deus, esse irmão, esse irmão, porque além do além Senhor, do Senhor, Jesus, Jesus, além do Senhor além de ser consubstancial ao Pai, ser consubstancial, o Senhor tornou-se consubstancial à Mãe, o Senhor tornou-se a Virgem Maria. consubstancial à Mãe, a Virgem Maria. E nessa natureza Nessa natureza nós fomos salvos. nós fomos salvos. Levanta a mão desse irmão. Canta. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, Olhos voltados para o céu, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Maria Santa e fiel, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Eu quero convidar você nesse momento com seus braços erguidos na presença do Senhor, a dizer para Ele que você deseja essa nova vida que Ele veio trazer. Fala para Ele agora que você quer viver esse tempo de restituição que Ele quer realizar em cada ponto da sua história, marcando a sua vida com mistério. A restituição em contemplar, em experimentar, em acreditar no mistério. A restituição da capacidade de enxergar, de escutar a voz de Deus, o sobrenatural, a vida de Deus, a capacidade que Ele nos dá de priorizá-lo, a restituição de Deus como prioridade da nossa vida. Nós queremos, Senhor, no início desse ano assumir que o Senhor é a prioridade. O Senhor é a prioridade da minha vida, e eu quero fazê-lo a prioridade da minha vida no ano de 2020. Eu quero experimentar essa graça, assim como Maria, fiel, que guardava tudo no coração, meditava em oração. Eu quero que o Senhor seja a prioridade da minha vida, e eu quero a restituição dessa proximidade de um Deus que se fez próximo, que se deu a mim como criança, como um filho que pode ser experimentado, contemplado, e que reflete o amor de um pai apaixonado por mim. Deus, eu quero voltar a acreditar no céu, e lutar pelo céu, e lutar com a minha vida, com o meu sangue, com a minha inteligência, com as capacidades que o Senhor me deu, pela salvação, pelo céu, abrindo-me a sua graça. Eu quero, Deus, experimentar nesse ano de restituição tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Ergue o braço do seu irmão e comece agora a pedir o dom do Espírito Santo. Vai, porque Ele nos foi dado. O Espírito Santo nos faz clamar: Abá, ó Pai, Abá, Paizinho. Deixa o Espírito Santo te fazer sentir filho. Deixa o Espírito Santo te fazer sentir o mistério da salvação, a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus por você. Deixa agora o Espírito Santo te levar ao encontro com esse Deus da restituição. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Restitui, Espírito Santo, vem sobre nós. E vai orando agora no Espírito. Deixa fluir dos seus lábios. O Pai entende esse murmúrio
O Pai entende essa linguagem. O Pai compreende a linguagem do Filho. Então ora, solta sua voz, fecha os seus olhos, se entrega. Leva-nos, Espírito Santo, a um nível mais profundo de intimidade. Leva-nos, Espírito Santo, a uma experiência com esse mistério de salvação. Leva-nos à liberdade de filhos. Leva-nos, Espírito Santo, ao mais profundo, ao mais alto. Leva-nos, Espírito Santo. Amplia, Espírito Santo, a nossa experiência. Pela graça, pela intercessão da Virgem Maria. Vem, Espírito Santo, Vem, como vieste sobre Maria. vem, Queremos vem, ser como ela, humildes, vem, dóceis, Espírito Santo. abertos Vem, a Ti, ó Espírito Santo. vem, Queremos aprender vem, com ela. Espírito Santo. Faça-se em nós a Tua vontade. Maria Santa e fiel. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhido, Olhos voltados para o céu. olhos voltados para o céu, e por eles construir a nova vida, a nova vida. Pode aplaudir a nova vida que o Senhor te dá nesse novo ano. A nova Aplauda a restituição de Deus na sua vida. Você verá até o dia 31 de dezembro desse ano toda a obra de restituição que Deus fará em você. Diga para quem está do seu lado: você verá. Amém? Amém. Aplauda esse irmão aí. Isso. Eu sempre proponho algumas realidades espirituais para nós vivermos em comum no ano novo que começa. E o que Deus me colocou para esse ano foram 5 coisas importantes. A primeira, o valor que nós precisamos dar para a Eucaristia, para a missa, para a adoração. A missa dominical, os dias santos. Você precisa priorizar os dias santos. Esse é o calendário da vida do cristão, amém? Eucaristia, missa, adoração. Missa dominical, os dias santos. A nossa vida precisa ser regida pelo ano litúrgico. Se possível, você conseguir ir mais vezes na Santa Missa na semana, vá, mas valorize o seu domingo e os dias santos. Segunda coisa, a Virgem Maria, 1 terço diário nesse ano e 1 terço em família nesse ano. Você precisa voltar a rezar em família, amém? Terceira realidade, a palavra. Ler o Novo Testamento durante o ano. Nós vamos começar nos Atos dos Apóstolos, porque o ano passado nós lemos os Evangelhos, amém? Comece nos Atos dos Apóstolos. Quarto ponto, jejum na sexta-feira. Volte a jejuar, por amor a você, a sua família, por amor a Deus. Ofereça durante o ano uma penitência corporal. São José Maria Escrivá nos ensina que precisa-se ter uma cruz em cada prato. Comer menos aquilo que você gosta e um pouquinho mais aquilo que você não gosta. É penitência. Quinta e última realidade, uma obra de caridade pelo menos por mês. Amém? Ajudar um pobre,
visitar um doente, ir num asilo, fazer alguma coisa, uma obra de caridade, de misericórdia por mês, beleza? Depois eu vou deixar nas redes sociais, você vai ter acesso à pregação. São 5 pontos para nós vivermos nesse ano. Combinado? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.